Olá! No vídeo de hoje a galera que fica um pouco mais atento à estante deve perceber que a estante está um pouco esburacada, está um pouco desfalcada hoje, mas é por um bom motivo. Este é daqueles vídeos que fazem a alegria de vocês, porque é o tipo de vídeo que me obriga a tirar um monte de livros da estante para vir indicar aqui para vocês. E tô muito empolgada para gravar o vídeo de hoje, porque tem muita coisa aqui que eu li, muita coisa legal, e que foi indicação de uma galera de peso. Aliás, o próprio vídeo, o tema do vídeo foi indicação de um de vocês, indicação do Marcos. Marcos, aliás, eu amei a sugestão. Teve um dia que eu postei lá um livro que tinha uma citação de um autor que eu amo, que é o Alberto Mangel, falando bem do livro. E aí eu comentei com vocês lá nos stories do Instagram que eu já tinha lido um livro por indicação daquele autor e amado. E aí o Marcos respondeu a esse story meu dando uma ideia para vídeo, pedindo para eu mostrar alguns livros que eu li por indicações dos meus autores favoritos. E cá estou! Muito me perguntam sobre de onde eu pego as indicações de livros que eu leio. E claro, eu recorro muito à internet, pessoas que eu conheço, etc. Mas eu diria que dos últimos 4 anos para cá, as minhas escolhas literárias têm sido cada vez mais feitas com base em indicações dos próprios autores que eu leio. E eu digo que foi nos últimos anos, né, dos últimos 3, 4 anos pra cá, porque foi um período em que eu comecei a ler muito mais não ficção, livros de memórias, etc. E é nesse tipo de livro, geralmente, que os autores dão indicações de livros. Separei uma pilha de muito respeito aqui, e eu acho que este é daquele tipo de vídeo aqui no canal que pode até render uma série, sabe? Porque tem muitos livros para mostrar. Fui até um pouco contida, porque tem alguns autores que, nossa senhora, já comprei tanta coisa por conta deles. E aí eu acho que pode render até um vídeo à parte, a gente conversa mais sobre isso no vídeo. Mas vamos lá então falar sobre alguns dos livros que eu li e que comprei também por indicações de alguns dos meus autores favoritos. Então vamos começar com o meu autor favorito, um autor que trouxe muita coisa boa para minha estante, não só obras dele, mas de outros também, que é Tolstói. Bom, Tolstói escreveu um livro de memórias per se, digamos. Tem um livro dele, aliás, muitas obras dele que são bastante autobiográficas, mas eu acho que a mais autobiográfica delas é o seu Infância, Adolescência e Juventude. Mas eu li uma biografia de Tolstói, esta aqui, ó, da Rosamund Bartlett. Infelizmente tá esgotada, pelo menos enquanto eu estou gravando este vídeo, tá esgotada. Você consegue encontrar no Kindle, eu vou deixar aqui o link para vocês no box de informações. Mas caso você queira informações sobre a vida do Tolstói, eu fiz um vídeo aqui no canal, um vídeo onde eu falo só sobre a vida e obra de Tolstói, vou deixar o link aqui para vocês. E nessa biografia aqui a gente consegue ficar sabendo de muita coisa que o Tolstói lia, coisas que ele recomendava, obras que ele admirava. E aí eu trouxe 2 aqui para mostrar para vocês. 3, na verdade, aliás, mas no bloco do Tolstói a gente fala sobre 2 específicas. Então, uma delas é de outro russo, Ivan Turgenev, e seu Memórias de um Caçador. Eu amo este livro. É daquelas coisas que você lê e pensa, meu Deus do céu, como é que pode alguém escrever uma coisa tão bonita? Inclusive aqui atrás a gente tem uma indicação do próprio Tolstói e foi a citação que me levou a ter muita vontade de ler este livro. Olhem só o que ele disse em seu diário sobre Memórias de um Caçador. Li as Memórias de um Caçador de Turgenev e como é difícil escrever depois dele. Ou seja, o negócio é tão impressionante que até Tolstói encontrou dificuldades de continuar escrevendo depois de ler isto aqui, que realmente é um livro muito bonito, tem resenha aqui no canal, vou deixar o link para vocês. E não só é um livro muito bonito, mas é também um livro muito importante para a história da Rússia, porque aqui o Turgenev coloca um ciclo de narrativas que retratam o campo da Rússia, só que era o campo ainda naquela época da servidão, onde as coisas ali eram muito difíceis para os camponeses, para os famigerados mujiques, que eram muito explorados, e o Turgenev é um dos primeiros autores a retratar essa situação e retratar com bastante profundidade, porque aqui a gente tem várias histórias centradas nessas figuras. E eu disse que foi um livro muito importante, e foi importante para um movimento social específico, que era justamente o de emancipação dos servos. Este livro aqui teve um grande papel para isso, tanto que
alguns teóricos se referem a este livro aqui como sendo uma espécie de Cabana do Pai Tomás da Rússia. Cabana do Pai Tomás foi um livro muito importante para o fim da escravidão nos Estados Unidos e a gente tem o seu equivalente russo, digamos, aqui em Memórias de um Caçador. Mas isso de um modo simplista, tá? Porque são livros muito diferentes, em contextos diferentes também, mas isso aqui é lindo. Uma das coisas que eu mais gosto em Turgenev é que ele fala da natureza de uma forma muito bela, como pouquíssimos escritores falam. Sério, é impressionante ler o Turgenev falando sobre a natureza, porque parece que ele está pintando um quadro na sua frente. Chega a ser emocionante algumas descrições, é um negócio muito bonito. Eu também acho que ele tem o dom de fazer críticas sociais de uma maneira muito elegante, sabe? Porque não é aquela coisa super escancarada, mas para bom entendedor, meia palavra basta, e Turgenev sabia muito bem disso. Amo demais este livro. E aí, um outro livro, um outro favorito da vida, que li por influência do Conde Lev Tolstói, foi David Copperfield, do Dickens. Tolstói amava este livro aqui, era um dos romances favoritos dele, e lendo consigo entender perfeitamente o porquê, porque este livro aqui é realmente uma delicinha, e aliás, era o favorito do próprio Dickens. E aí vocês vão ter que me dar licença para eu ler um trechinho do prefácio que o próprio Dickens escreveu para este livro, e olhem só o que ele diz. De todos os meus livros, este é o de que mais gosto. Seria de se acreditar que sou um pai orgulhoso de todos os filhos de minha imaginação e que ninguém seria capaz de amar esta família com tanto carinho quanto eu. Mas, como muitos pais dedicados, tenho, no mais fundo de meu coração, um filho favorito, e seu nome é David Copperfield. Para quem quiser saber mais sobre este livro, eu falo mais sobre ele num vídeo em que eu apresento os meus clássicos favoritos para vocês. O link também vai estar aqui. Nossa, eu sou muito grata a Tolstói por essa indicação, porque, meu Deus, que livro delicinha de ler. Mas se preparem para algumas lágrimas aí, talvez, porque a história de David Copperfield não é muito fácil. São necessários muitos dias de luta até Sr. David conhecer os seus dias de glória. E aí eu disse que ia falar de um terceiro livro que foi indicação de Tolstói, só que foi indicação não só de Tolstói, mas de praticamente todos os autores russos que eu li, o que é, diga-se de passagem, muito compreensível, porque se trata do autor que é o pai da literatura russa como a gente conhece hoje, principalmente ali do século XIX, que é Alexander Pushkin. Este aqui é o seu A Dama de Espadas. E bom, na verdade os autores russos costumam se referir muito ao Pushkin através do seu Evgenio Onegin, acho que foi assim que ficou a tradução aqui, né? Qualquer coisa eu deixo aqui para vocês a capinha, mas este eu não li ainda porque eu tô aguardando a tradução da editora Atelier, porque saiu somente a primeira parte, mas assim que sair a segunda eu hei de comprar. E aí, na falta da tradução completa deste, eu comprei este aqui que eu consegui achar no acervo da editora Entre Quatro, que acho que é a editora que tem o acervo mais completo de literatura russa aqui no Brasil, principalmente através da sua coleção Leste, e este então é o A Dama de Espadas, que reúne alguns textos de autoria do Pushkin. Aqui a gente tem tanto prosa como poemas. Pushkin é mais conhecido por ser um poeta, o grande poeta da literatura russa. Inclusive, eu sei que aqui no Brasil a gente fala muito de Tolstói, Dostoiévski, mas quem reina soberano lá na Rússia, entre os classicões russos, é Pushkin. E muito disso se deve à dificuldade de traduzir poesia do russo. Aí, como Pushkin se consagrou como poeta, ele acaba sofrendo, digamos, por essa questão da tradução para outras línguas, fora do seu país, mas gosto muito deste livro. Porém, contudo, entretanto, eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que, após ler este livro aqui, eu consegui compreender em toda a sua plenitude a grandeza de Pushkin e porque ele é o que é considerado, né, o pai da literatura russa. Mas eu consegui gostar muito dele através disso aqui. Talvez a grandeza de Pushkin, como muitos estudiosos acreditam, só se revele mesmo na sua língua materna, no russo, mas dá para aproveitar muito bem Pushkin através deste volume aqui. Fica a minha forte recomendação, aliás, não só minha, mas de praticamente todo o autor russo, porque a literatura russa é uma coisa muito orgânica, né? Eles se liam bastante. E Pushkin, pelo que eu li, é uma unanimidade entre os autores russos. Pelo menos nunca vi ninguém falar mal dele. Olha que eu já vi gente pra caramba dos russinhos indicando Pushkin. Então fechamos assim a indicação de Tolstói e de praticamente todos os autores russos que eu li. E aí, já que eu falei do meu autor favorito, vamos para as indicações da minha autora favorita, que é
Susan Sontag, rainha. E com a Susan, eu peguei muitas indicações literárias através dos diários dela, que são maravilhosos. Principalmente o primeiro volume, se eu não me engano, ele está esgotado, infelizmente, mas o segundo volume eu acho que tá fácil de encontrar por aí, qualquer coisa. Vocês chequem aqui a descrição, que eu deixarei links também pro primeiro volume, se eu conseguir achar. E eu peguei tanta indicação com a Susan que, juro, ela rende um vídeo à parte, e é isso que eu farei, inclusive, porque eu lembro que quando eu tava lendo os diários, eu mostrei pra vocês uma folhinha onde eu tava só anotando as indicações literárias da Susan, e aí alguns seguidores vieram pedir pra eu fazer, tipo, um Susan Sontag Book Challenge, sabe? Então eu vou fazer essa listinha e eu trago aqui pra vocês, mas vou destacar duas recomendações dela aqui. Uma delas eu não li, mas quero muito ler, e a outra eu li e, nossa, amei. Vamos começar com o que eu li e amei, então. Joseph Brodsky. Eu conheci o Brodsky por conta da Susan Sontag, quer dizer, eu já tinha ouvido falar sobre ele uma vez ou outra, mas nunca tinha chegado a ficar com vontade de ler mesmo. Mas quando eu vi a Susan se derretendo em elogios a ele, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso conhecer esse homem. E aí eu li um livro dele, bem pequenininho, chamado Sobre o Exílio, a história do Brodsky. É bastante triste, eu vou deixar aqui a capinha dele. Tem resenha para este livro aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês também. E eu terminei essa leitura com a certeza de que eu precisava ler alguma outra coisa do autor. Infelizmente, a gente não tem tanta coisa dele publicada aqui, e a gente tem coisas, inclusive, esgotadas, ou seja, coisas que já foram publicadas, mas a gente não consegue mais achar diretamente com a editora, Amazon, livrarias, etc. Mas eu fui atrás e achei na estante virtual esta preciosidade aqui, chamada Menos Que Um, que foi uma das minhas melhores leituras de 2021, eu acho. 2021. E como eu sei que a gente não tem uma edição deste livro aqui há bastante tempo no mercado, pra vocês terem noção, este livro aqui é mais velho que eu. Este volume aqui fez parte da primeira reimpressão da Companhia das Letras de 1994. Eu nasci em 96, aí só caso alguém esteja curioso. Então, eu fui bem generosa lá no vídeo, li várias partes do livro pra vocês, comentei muita coisa, vou deixar a resenha aqui, que acaba sendo bem longa por isso. Mas nossa, que livro! Certamente dos meus livros de ensaios favoritos. Aqui a gente tem 12, se eu não me engano, ou 10 ensaios reunidos do Joseph Brodsky, falando sobre língua, falando sobre totalitarismo, sobre como é viver num regime totalitário. Brodsky sabia muito bem disso. Aliás, ele fala também da contribuição de alguns autores para a sua própria produção literária, alguns autores que ele muito admirava. Tem textos lindos aqui, de verdade. Se você achar isso aqui na estante virtual, em algum sebo, compre, porque, nossa, vale muito a pena. Alguns ensaios aqui me deixaram arrepiada, e um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida está neste volume aqui. Aliás, eu acho que eu nunca falei sobre isso aqui no canal, mas eu tenho um cupom na estante virtual, Paloma7, para 7% de desconto na sua compra na estante virtual, gente. Eu ainda não me acostumei com isso de ter cupom de desconto com o próprio nome, eu acho muito chique, o auge da blogueira. Mas fica a dica aí pra vocês, inclusive eu mesma uso o meu cupom, pois não sou boba e eu compro muita coisa na estante virtual. Então esses cupons são sempre muito bem-vindos. Aí vamos pro que eu não li, mas tenho vontade de ler e sinceramente não entendo por que não li ainda. Então se alguém quiser me convencer a ler estes livros, fique à vontade aqui nos comentários. Aqui a gente tem 2 livros do mesmo autor, Os Moedeiros Falsos e Diário dos Moedeiros Falsos, ambos de André Gide, eu acho que fala Gide, né? Enfim, ele é francês, mas eu vou falar André Gide, ok? Porque eu acho que fica bonito assim. Pois, muito bem, o que acontece em relação a esses livros? A Susan admirava muito o Gide, fala muito bem dele nos diários dela, etc. Só que uma coisa que me deixou muito curiosa em relação a esses livros é que não só ela fala muito bem dos Moedeiros Falsos, que é um romance, mas ela fala especialmente bem do Diário dos Moedeiros Falsos, porque enquanto ele escrevia, o André Gide, obviamente, escrevia Os Moedeiros Falsos, ele mantém um diário. E aí ela fala que aqui ele explica um pouco sobre o processo criativo dele, criação de personagem, etc. E eu adoro ler sobre essas coisas, ver o processo criativo de autores, vê-los falando um pouco mais sobre sua própria obra. Sério, eu acho isso muito legal, os autores costumam fazer isso em livros de memórias e talvez seja até o porquê de eu gostar tanto de ler livros de memórias. E aí eu confesso que eu fiquei mais curiosa pelo fato de ter
ser um diário concomitante ao romance do que pelo romance em si. Mas toda vez que eu pego este livro, eu fico pensando, gente, isso aqui deve ser tão legal, e eu não sei por que diabos eu não li ainda. De verdade, eu não sei mesmo. Eu até cheguei a colocar esses 2 livros numa lista que estava aqui no canal de livros que eu ainda queria ler, mas acabou que eu não segui aquela lista. Peguei umas outras coisas, mas enfim, estão aqui ainda tenho vontade. Se alguém quiser me convencer, deixa aqui nos comentários, porque estou muito afim de ser convencida a desencalhar estes livros aqui. Acho que eu preciso reler o que Susan Sontag disse sobre eles aqui nos diários. Acho que está até marcado esse trecho. Vou dar uma olhada aqui depois de gravar o vídeo. Então essas foram algumas das indicações de Susan Sontag, e depois eu volto com um vídeo com tudo que eu comprei por conta dela e com o listão de coisas que eu anotei, que eu fui pescando de recomendações dela, que eu vi em tudo que eu já li dela. Agora, nossa, eu olhei aqui para vamos para uma recomendação muito improvável. A freguesia aqui deste canal certamente não esperava por essa. Então, comprei este livro aqui, Contraponto, por indicação de ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques, ele mesmo. Explicando aqui rapidinho para quem não sabe do meu rolê com Gabriel Garcia Marques, é que eu li 100 Anos de Solidão, não achei tudo isso, tanto que passei pra frente, não tá mais aqui na estante, mas pros fãs de Gabo não ficarem muito chateados, que fique claro que eu li também O Amor nos Tempos do Cólera, e este livro eu amo mesmo, ele tá até aqui, ó, acho que vocês conseguem ver um pouquinho dele, enfim. Mas 100 Anos de Solidão não rolou. Só que aí a freguesia do canal já tá cansada de ouvir essa história, mas vocês vão ouvir de novo. Eu tenho uma tia que leu 100 Anos de Solidão 7 vezes, assim, ela começou a ler e aí ela ficou relendo o livro loucamente, porque ela achou muito maravilhoso, e essa tia tem um gosto bem parecido com o meu, então eu imaginei que fosse dar certo pra mim também. E aí eu não lembro onde eu vi que o Gabriel Garcia Marques recomendava muito Contraponto, que era um dos romances favoritos dele, tinha influenciado muito ele, etc. Aí eu falei, bom, gente, Gabriel Garcia Marques, não tinha lido 100 Anos de Solidão ainda nesta época, talvez não tivesse acatado tão cegamente a recomendação como eu fiz se eu tivesse lido. Mas aí foi isso, pensei, Gabriel Garcia Marques indicou, então o negócio deve ser muito bom. Comprei, li, tem até resenha aqui no canal. E o que é que eu achei deste livro aqui? Sendo bem sincera, eu achei a ideia do autor genial. Aliás, o autor é o Aldous Huxley, tá? Eu acho que eu nem falei, né? E pra quem não tá ligando o nome do autor à obra, ele é mais conhecido principalmente pelo seu Admirável Mundo Novo. Mas é engraçado porque por mais que a gente conheça o Huxley mais por conta do Admirável Mundo Novo, sério, todos os autores que eu vejo indicando o Huxley indicam o Contraponto. Eu falei o nome do livro também? Gente, tô muito amada hoje. Enfim, Contraponto de Aldous Huxley. Então, a ideia aqui é genial, porque aqui a gente tem um romance de ideias. E eu não vou falar muito sobre ele, porque tem a resenha aqui. Mas aqui a gente tem, basicamente, várias ideias que estavam rolando à época em que o Huxley escreve este livro aqui. Então, era bem naquele período em que a nobreza da Inglaterra estava decaindo, tinha uma nova classe ascendendo, e aí tinha várias implicações decorrentes disso no campo socioeconômico, cultural. E o Huxley, através de personagens que encarnam alguns ideais, discute isso de uma maneira muito legal. Eu achei a execução muito legal, o título também cabe perfeitamente, falo mais sobre isso lá na resenha, só que, sendo bem honesta, não foi um livro que funcionou pra mim. Tanto que eu não pretendo relê-lo, ele saiu da estante, eu acabei de vender, inclusive, para uma seguidora. Um beijo, Ju, daqui a pouco tá chegando aí na sua casa, eu guardei só para gravar este vídeo aqui. Mas o fato de eu estar passando para frente não significa que é uma leitura que não vale a pena, muito pelo contrário. Tanto que eu li o livro e, mesmo se eu soubesse de antemão o que eu iria achar dele, eu ainda teria comprado e lido o livro, porque eu realmente achei a experiência muito válida. Tem muita coisa legal aqui e é aquele tipo de livro que você lê e fica, putz, isso aqui influenciou muita coisa. Inclusive, tem um outro autor que é uma das minhas obsessões literárias atuais, e a gente já pode partir para a indicação dele, que indica muito esse livro aqui. Aliás, não só indica muito, como traduziu este livro aqui. Sim, estou falando de Érico Veríssimo. Esta tradução que eu tenho aqui em mãos é de autoria de Veríssimo. E ele diz no seu livro de memórias, Solo de Clarineta, que este foi um dos livros que mais influenciou a sua produção literária. E aí, lendo o livro de memórias de Veríssimo e vendo algumas outras coisas sobre Veríssimo também, porque eu sou dessas, vou pesquisar tudo dos autores que eu gosto, eu achei uma recomendação que já estava no meu radar há certo tempo, mas Veríssimo forneceu o ímpeto para que eu comprasse de vez, que é
Katherine Mansfield. Eu adoro contos, a freguesia deste canal também tá careca de saber disso. Esta estante aqui, ó, este nicho da estante, na verdade, só contos, o de baixo também, é praticamente só isso. Tem mais um monte de volume espalhado pela estante, pelos outros lugares que tem livro nessa casa. Enfim, eu amo contos e a Katherine Mansfield é um dos maiores nomes do conto universal, muitíssimo recomendada por vários autores, mas não sei por que ainda não tinha lido nada dela. Até que teve uma junção de fatores aí, Veríssimo falou muito bem dela, aí eu lembrei de todos os autores que também já tinha visto falando bem dela, lembrei que ela estava no meu radar há certo tempo, e eu tô com um projetinho aí de contos que vocês verão em breve aqui no canal. Aliás, e aí pensei, seria legal colocar a Katherine neste projeto, digamos. E aí acabei optando por esta edição aqui, 15 contos escolhidos de Katherine Mansfield, e algumas das minhas primeiras impressões em breve neste canal. Mas queria perguntar de quem já leu. Vocês acham que eu vou gostar? O que vocês acharam dela? Deixem aqui nos comentários, mas em breve a gente fala um pouquinho sobre ela aqui no canal. De Veríssimo, por enquanto foi isso, mas tem algumas indicações dele também que eu peguei no solo de clarineta que estão no meu radar. Falei de algumas indicações de Susan Sontag neste vídeo, agora vamos para indicações de uma grande amiga dela, que é Patti Smith. Ai, eu amo a Patti, gente. Os livros dela são tão gostosos de ler. Trouxe aqui alguns pra vocês, ó, Só Garotos, que é o meu livro favorito dela, Linha M e O Ano do Macaco. E aí, nesses livros, que são livros de memória, a Patti faz muitas indicações literárias. E faz no Instagram dela também, que é uma grande fonte de indicações pra mim. Eu vou deixar o Instagram aqui dela pra vocês. Amo. Gente, inclusive, Patti Smith lê Fullmetal Alchemist. Nossa, quando eu vi este post aqui dela, fiquei, meu Deus do céu, eu achava que não tinha como eu gostar mais da mulher, mas tem. Ai, Patti maravilhosa, enfim. Aí ela dá algumas indicações de livros e, ai meu Deus, quase que eu deixo os livros caírem aqui. E eu trouxe aqui duas delas. Uma que veio do Linha M, que, meu Deus do céu, acho que é o livro que ela mais cita no Linha M, fala que leu e releu. E um que eu peguei de dica no Instagram dela. Então, o primeiro é Crônica do Pássaro de Corda, de Haruki Murakami. A Patti ficou encantada por este livro aqui, falou muito bem dele. E eu já tava querendo ler alguma coisa do Murakami. E aí li, tem resenha aqui no canal, inclusive, deixarei o link também na descrição do vídeo. E minha opinião sobre este livro. Gostei. E, sendo bem honesta, se não fosse a Patti ter falado tão bem, eu não teria lido, porque eu tenho um pouco de dificuldade com literatura japonesa, essa coisa de uma fronteira muito embaçada entre realidade e fantasia, é uma coisa que não costuma me agradar tanto assim, e é uma coisa que a gente vê bastante na literatura japonesa, não é? Mas Patti falou tão bem que eu falei, eu gosto tanto dos livros da Patti, o que ela indica deve ser muito bom também. E gostei do livro, mas a exemplo do Contraponto, foi um livro que eu também não pretendo reler. Gostei muito da experiência de leitura de novo, mesmo se eu soubesse já de como eu ia me sentir em relação a este livro, eu ainda teria comprado e ainda teria lido. E olha que é um calhamação, mas foi um livro que eu resolvi passar pra frente também para uma seguidora, Li, aliás, um beijo, tá chegando aí daqui a pouco também. Mas apesar de estar passando o livro pra frente, eu ainda pretendo ler ficção do Haruki Murakami. Eu gosto muito da não ficção dele, já li 2 livros e adoro. Mais da ficção, que é a maior parte da produção dele, inclusive, só li este aqui, porém, pretendo ler mais e por culpa de Dona Patti Smith. Agora, a outra indicação, como eu sou grato a Patti pela indicação deste livro aqui, que é a trilogia de Copenhague, da Tove Ditlevsen. Eu vi a indicação no Instagram dela, eu vou deixar uma fotinho do post aqui, e o que ela escreve sobre o livro, o textinho que ela... Gente... Uma pausa aqui para espirrar, vou até tirar este livro aqui de perto, porque tenho certeza que ele é a causa do meu espirro. Aliás, o livro é tão bom que eu até enfrentei a minha rinite. Sério, espirrava horrores lendo isso aqui, que é um livro muito antigo, deixei no sol, etc, mas ainda assim, espirro perto dele e valeu a pena. Não me arrependo, mas vou deixar ele ali mais no cantinho. Voltando, o textinho que a Patti escreve sobre o Trilogia de Copenhague é bem curtinho, mas eu achei tão bonito. E ela coloca foto de um trechinho específico do livro que me tocou bastante, aí resolvi comprar e, amo esse livro, tem resenha aqui, vou deixar, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Tô lendo outro livro da Tove agora e amando. E eu já dei essa notícia lá no Instagram, mas darei aqui pra vocês também, porque a gente não tem tradução deste livro, infelizmente, mas acredito que em
em breve isso mudará, porque eu fiquei sabendo por fontes muito confiáveis que a tradução deste livro está a caminho e vai sair pela Companhia das Letras. Então, assim que eu tiver mais notícias, eu falo aqui pra vocês. Mas, tô muito feliz porque a palavra de Tove merece ser espalhada e fica um pouco mais difícil, dado que a gente não tem tradução deste livro aqui. Mas para quem lê em inglês aí, fica a dica deste livro fenomenal. Assistam a resenha, porque, vale tanto a pena ler este livro e eu quero que todo mundo fique com vontade de lê-lo. Estamos quase encerrando o vídeo e vamos de Stefan Zweig com sua autobiografia. Pessoal aqui, de novo, freguesia tá cansado de me ouvir falar sobre este livro, mas é que isso aqui é maravilhoso, foi a minha melhor leitura de 2020. Tem resenha aqui no canal. E o Zweig, nossa, faz muitas indicações aqui, tem muita coisa na minha estante que veio pra cá por conta dele. Mas eu queria indicar um específico que eu li por conta dele e que acabou sendo um livro que entrou pros favoritos da vida. De vez em quando eu pego o livro, fico relendo algumas marcações que eu fiz, porque isso aqui é maravilhoso. E em certos momentos parece até que o Rilke tá falando comigo, sabe? Falo de Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke. Aqui a gente tem as cartas do Rilke a este jovem poeta que escreve para ele. O nome do jovem poeta, aliás, é Franz Capus, que por conta de uma certa coincidência do destino, resolve escrever algumas cartas para o Rilke pedindo conselhos literários, mas acaba que Rilke dá conselhos não só literários, mas conselhos para a vida também. E a coisa mais linda, porque a escrita do Rilke, inclusive o Rilke nem escreveu essas cartas com a intenção de que elas fossem publicadas, mas acabou que virou o livro mais vendido dele, porque o Franz reúne essas cartas e as publica. E agora a gente tem uma nova edição deste livro, porque aqui a gente tem só as cartas do Rilke pro Capus, mas nesta edição aqui a gente tem as cartas do Capus também, então tô doida pra ver outra parte, porque às vezes o Rilke falava algumas coisas e eu ficava curiosa pra saber que questionamentos deram origem àquelas respostas do Rilke, sabe? Então agora a gente consegue saber, fica a dica, quero comprar esse livro e aí aproveito pra reler também Cartas a um Jovem Poeta, que, livro incrível, amo demais. E indicação de um dos meus autores favoritos também, que jamais errou e se errou foi tentando acertar, sério. Eu gosto muito do Zweig. E agora vamos encerrar este vídeo com o autor que deu origem ao vídeo, porque eu falei lá naquele story do Instagram, ao qual o Marcos respondeu dando a sugestão de tema para este vídeo, sobre um blurb do Alberto Mangel. Blurb, aliás, é aquela citação que a gente tem nos livros, tipo, livro fenomenal e necessário. Aí tem o nome do autor, sabe? Então, o nome disso é blurb. Não sei se a gente tem uma palavra para isso em português sem ser citação. Se vocês souberem, podem deixar aí nos comentários para mim, por favor. Mas então, o que deu origem a tudo isso foi um blurb do Alberto Mangel. E Alberto Mangel, maravilhoso. A gente já falou sobre ele aqui no canal, através do Encaixotando, minha biblioteca, livro Uma Delicinha. Vou deixar aqui linkado para vocês. E do Alberto Mangel, eu queria ressaltar essa indicação aqui, que é o Alforge. Gente do céu, Barry Nakhavani? Nossa! Bom, qualquer coisa o link tá aqui do livro para vocês, então vocês podem ver a grafia do nome da autora. Alguns já devem até estar reconhecendo essa edição aqui, que foi uma edição enviada pela Tag Curadoria, aquele serviço de assinatura de livros, você assina e todo mês recebe um livro, sabe? Então, teve uma época que eu fui assinante, e aí a gente recebeu este livro aqui, o Alforge, e aí na Tag Curadoria, como o nome diz, tem sempre um curador, e aí o curador desta caixa foi o Alberto Mangel, ou seja, a gente recebeu uma indicação dele e eu amei este livro, fora que é um livro que eu definitivamente não leria, porque é uma coisa que sai um pouco da minha zona de conforto. Aqui a gente tem um livro que trata do mundo árabe, a autora é iraniana e a literatura irã não é uma coisa que tá tanto no meu radar, mas recebi o livro aqui, é indicação de Alberto Mangel, então pensei, deve valer a pena e como valeu a pena. Foi uma das minhas melhores leituras do ano em que eu li este livro aqui, que eu acho que foi 2018, se eu não me engano, e eu falei um pouquinho mais sobre este livro num vídeo aqui em que eu indico alguns livros que, na minha opinião, deveriam ser mais conhecidos. Aliás, eu tenho que fazer outra edição deste vídeo, já fiz umas 3, a 4ª precisa vir aí. Eu vou deixar aqui a playlist com esses vídeos linkada na descrição do vídeo para vocês. Mas então, aqui a gente tem 7 histórias, se eu não me engano, de 7 personagens diferentes, de contextos diferentes, etc. Mas todas essas histórias têm como centro,
de certa forma, um mesmo objeto, que é o alforje do título. E é muito legal ver como a autora desenvolve essas histórias, as diferentes perspectivas dos personagens. Eu acho um livro muito rico e vale a pena ir para quem quer sair um pouco do eixo Estados Unidos, Europa, que é o que muitas vezes a gente acaba mais lendo, não é? Fica a dica aí de um livro mais diferentão para vocês. Fui colocar o livro aqui na caixinha e fala sério, né? Nossa, esta edição aqui é maravilhosa. Olhem isso. Linda demais. E assim, encerramos então este vídeo, mas se vocês quiserem eu trago uma segunda edição aqui, porque material não vai faltar e fiquei curiosa para saber de vocês. Vocês também costumam pegar indicações de outros autores? Se sim, me contem aí de algumas que vocês gostaram, de um livro que você leu por indicação do seu autor favorito e que acabou sendo um livro do qual você gostou bastante. Vou adorar ouvir as experiências de vocês aí, no caso, ler as experiências de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, não esqueça de deixar um like e de se inscrever caso não seja inscrito no canal ainda. E Marcos, de novo, muito, muito obrigada pela recomendação do tema do vídeo. Eu amei. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.